A década de 70 foi marcada por intensa luta política. Mesmo dentro de limites, ainda que manietado por uma série de restrições, o voto dos brasileiros foi decisivo para mudar os rumos da história. Os meios de comunicação, em especial o rádio e a TV, deram extraordinária contribuição para o que viria a acontecer. A insatisfação popular veio à tona nas eleições de 1974. A oposição surpreendeu, conquistando 16 entre as 23 cadeiras em disputa no Senado. O MDB cresceu nas urnas. O ministro da Justiça, Armando Falcão, baixou um decreto limitando a propaganda eleitoral. Aí o regime militar suprimiu uma série de elementos, de aparelhos de socialização política, de debate político, etc. E os problemas, que são os problemas clássicos da história da República, desde o seu início, aparecem cada vez com mais nitidez, na medida em também que um componente da vida republicana emerge e foi evoluindo e se tornando cada vez mais competente e mais claro que é isso que está me colocando na casa do espectador, que está permitindo você fazer essa entrevista aqui comigo, que é a imprensa. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. Um ano depois das eleições de 1978, foi decretada anistia, o bipartidarismo foi extinto e as eleições diretas para prefeito e governador restabelecidas. Nos 3 principais estados do país, a oposição venceu. Pelo voto. O Brasil sonha mais alto com a possibilidade de eleger presidente pelo voto direto. Poucas vezes o país terá mobilizado tantas pessoas das ruas e praças. A campanha das diretas já, mesmo não tendo conseguido seu objetivo maior, pressionou o regime militar e sensibilizou de tal forma o Congresso que indiretamente elegeu o presidente Tancredo Neves. Tancredo, um dos fiadores da retomada democrática, morreu antes de tomar posse. Assumiu a presidência José Sarney, senador que havia deixado o PDS governista pelo PMDB. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Sarney conduziu a transição, acabando com a censura e convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. O Congresso eleito em 1986 escreveria uma nova Constituição, promulgada em outubro de 1988. Depois de quase 30 anos, em 1989, os brasileiros votaram para presidente. Elegeram Fernando Collor, que sofreu o processo de impeachment e renunciou em 1992. Em 93, 67 milhões de brasileiros escolheram, num plebiscito, a república e o presidencialismo como forma e sistema de governo. Em 1994, uma emenda à Constituição reduziu o mandato presidencial de 5 para 4 anos. O Brasil estava prestes a entrar na era do voto digital. Em 1996, eleições para prefeito. Pela primeira vez, foram utilizadas as urnas eletrônicas. O sistema brasileiro, considerado um dos mais modernos do mundo, alcançaria todo o país na eleição seguinte, em 1998. Um ano antes, uma emenda à Constituição aprovou a reeleição para o Executivo. Participação, representação, transparência. Com o progresso dos meios de comunicação, será possível afirmar que a República avança rumo aos ideais de 120 anos atrás? Depois de mais de um século, o que os brasileiros pensam do país? O que mudou no comportamento dos cidadãos? Hoje somos 191 milhões, mais de 80% vivendo nas cidades. Isso afeta a vida das pessoas. Como o Brasil República vem encarando todos esses desafios? Eu fui vítima de violência doméstica familiar por 10 anos. No primeiro momento, eu senti que a justiça estava com as mãos para trás e amarradas. Mas com a lei,
Eu senti a justiça com as mãos desamarradas e abertas para me acolher. Todos os dias, centenas de mães, esposas e companheiras procuram delegacias como esta. Aqui, agentes públicos atuam em nome da lei, com o objetivo de preservar a integridade física e psicológica de mulheres. A Lei Maria da Penha, aprovada no Senado em 2007, prevê punição sumária para o marido ou companheiro violento, mesmo que a agressão seja moral ou psicológica. O primeiro Código Civil da República entrou em vigor em 1917. Nele estava escrito que o homem era o chefe da família. O adultério feminino era considerado crime. Caso as filhas fossem ingratas com o pai, poderiam ser deserdadas. A intenção era clara: reprimir a liberdade e a sexualidade da mulher. Por incrível que pareça, somente em 2002 o Brasil teve aprovado um novo Código Civil, após mais de 20 anos de debates. A República introduz imediatamente um componente, que é um componente fundamental, que é o individualismo. É o regionalismo, e se manifesta de várias formas. A autonomia, a criação de uma cidadania, né? O cidadão é independente da família, ele pode fazer o que ele quiser. Nunca a sociedade brasileira se mostrou tão multifacetada e, ao mesmo tempo, tão participativa quanto agora. Cor da pele, gênero, credo religioso, orientação sexual, faixa etária, portadores de necessidades especiais. Cada grupo, dentro dessas características, luta pela ampliação de direitos e garantias. A liberdade de expressão não tem precedentes. Por outro lado, a política partidária, que deveria ser o terreno comum a todas as correntes, parece perder prestígio. Grandes manifestações populares espontâneas, ou seja, sem patrocinadores, se tornam cada vez mais raras. A República é feita, né, em cima desse caldo de cultura, digamos assim, dessa estrutura, que nós prestamos muito pouca atenção, do meu ponto de vista, né, às implicações comportamentais, ou seja, sociológicas, né, culturais, desses comportamentos. A história não escreve pedindo licença nem a cientista político, nem a comentarista político, nem a nós, né? A história se faz. As leis seguem as mudanças de costumes. Mesmo antes da aprovação do divórcio, muitos casais já se separavam e se uniam a outros parceiros. A pílula anticoncepcional, condenada até hoje pelo Vaticano, mudou o comportamento sexual, lá se vão 50 anos. Transplantes, inseminação artificial, a introdução da eletrônica nos diagnósticos abriram a possibilidade de ampliar e melhorar a qualidade da vida. Embriões congelados podem ser a solução para doenças que não tinham cura. A velocidade dos tempos modernos muda a vida das pessoas. Isso tem reflexo nas leis. Na era da informação, o desafio é transformar a República em coisa pública, aproximando-a dos ideais republicanos. Tem o trabalho dos bastidores, da conservação, da pesquisa, mas hoje a gente tem aí um desafio que é lançar os museus realmente no cotidiano das pessoas, na vida, inserir isso no contexto atual, né? Muito da memória dos 120 anos da República Brasileira pode ser apreciada em museus e em sítios históricos. No Rio de Janeiro, o Palácio do Catete e o Forte de Copacabana são os dois locais de interesse mais visitados. A Ilha Fiscal, próxima à Estação das Barcas, na Praça 15, e a Casa de Benjamin Constant, em Santa Teresa, surpreendem pela beleza e pelo perfeito estado de conservação. Em São Paulo, o Museu do Ipiranga guarda máquinas, quadros e fotografias da velha capital. A arquitetura do Palácio da Indústria, concluída em 1924, traduz a ideia de força e imponência. E esses são apenas alguns dos monumentos à espera de quem tiver interesse em saber um pouco mais da história do Brasil República. Uma das correntes políticas que lutaram pela República tinha como modelo a Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Passada a proclamação, a jovem República Brasileira pouco fez para reduzir a desigualdade no país.
Pela Constituição Republicana de 1891, apenas as pessoas alfabetizadas poderiam votar, cerca de 2% da população. A lei não tornou obrigatório o ensino elementar. O Rio de Janeiro tinha apenas uma escola normal. A educação foi colocada sob responsabilidade dos estados, sem que fossem encaminhadas as verbas necessárias. A Primeira República herdou do Império um dilema. Éramos uma nação independente que se pretendia moderna, mas a maioria da população era analfabeta e miserável. Como incorporar essa massa ao novo regime político? E o século XIX inteiro é um século escravocrata. Quer dizer, não há trabalho livre no Brasil. Todos os artesãos são escravos, e são escravos negros. Então você combinou aristocracia, escravismo e um outro elemento importante, a sociedade é capitalista. A Revolução de 30 correspondeu a um novo impulso na industrialização. Em consequência, houve uma demanda por mão de obra especializada. Para formá-la, era preciso investir em educação. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. No ano seguinte, o governo organizou o ensino secundário e as universidades. Na Constituição de 1934, pela primeira vez constava: a educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelo poder público.